Olá, hoje é terça-feira e esse é mais um dia debaixo do sol. Eclesiastes, capítulo de número 2, versículo 24 e 25. O texto nos diz assim: Para o homem não existe nada melhor do que comer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Eu sou Thomas Souza e essa é a nossa jornada de sabedoria. Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes e vemos aqui que o sábio Salomão, depois de tanto refletir sobre os absurdos relacionados ao trabalho, conclui o que ele deve fazer com a sua própria vida. Nesses dois versículos que lemos, nós vemos as três atitudes que Salomão decidiu tomar diante da existência. A primeira delas é desfrutar. É divertir-se, aproveitar as coisas boas da vida. Ele diz no verso 24, não existe nada melhor do que comer e beber. Aliás, para ele é preciso aproveitar o que é bom e acessível na vida como um presente de Deus. A vida é um presente de Deus, que deve ser plenamente apreciado. Não é uma corrida para o topo, mas um caminho com paisagens e experiências a apreciar. Há um deleite na vida, não uma competição. Isso me lembra um trecho de um texto muito interessante de Rubem Alves, que diz assim: contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquele menino que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ele chupou displicente, mas percebendo que faltavam poucas, rói o caroço. Há uma sensação aqui de desfrutar ao máximo. Isso me faz também lembrar uma canção dos Titãs, intitulada Epitáfio, que diz: devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr, devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. Essa é a canção daqueles que reconhecem que não aproveitaram como devia. Se Rubem Alves sugere aproveitar ao máximo, e se essa canção dos Titãs lamenta quem não aproveitou, eu quero que você entenda uma coisa. A fé em Deus não é o sinônimo de uma vida sem celebração, mas de uma consciência que sabe desfrutar da melhor forma. Sabe encontrar fontes saudáveis para essa celebração, sabe ser conduzido pelo Espírito para essa celebração. A mesa era um dos lugares favoritos de Jesus. O calendário dos judeus estava cheio de festas saudáveis que celebravam a vida e glorificavam a Deus. Aliás, Paulo, escrevendo sua primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo 10, verso 31, afirma: assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Isso deve nortear a maneira como desfrutamos a vida. Tudo para a glória de Deus. A segunda atitude de Salomão nesses versículos é uma atitude que sugere contentamento. Ainda no verso 24, ele diz: e encontrar prazer em seu trabalho. Em outras palavras, aprender a gostar do que faz. Outras versões bíblicas traduzem como fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. Eu, lendo alguns comentaristas bíblicos, percebi que eles sugerem que essa seja uma expressão e quase um incentivo ao contentamento. Em Lucas, capítulo de número 12, nós vemos uma cena absurda, descrita pelo próprio Jesus. Um homem que trabalhava sem parar e só acumulava. Sem desfrutar nada e sem ter com quem compartilhar, ainda assim queria mais e mais e construía celeiros ainda maiores. A não satisfação daquele homem, o não desfrute, o não compartilhamento, é uma cena absurda. Você já percebeu que esses políticos presos por corrupção não eram pobres ou necessitados? Eles queriam mais, não havia neles contentamento. Aliás, quando falta contentamento e caráter, surge o ladrão. Em Jeremias capítulo 2, verso 13, Deus usa uma figura interessante para traduzir o estado do seu povo. Ele diz que aquele povo
era como uma cisterna rachada. Por mais esforço que fizessem, eles não ficariam satisfeitos. É exatamente o oposto do que vive o apóstolo Paulo ao escrever para os Filipenses, no capítulo 4, verso 12. Ele diz: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. O segredo de Paulo, meu e também pode ser seu, é Jesus. Esse é o segredo. Eu creio que a felicidade aparece quando a gratidão e o contentamento dão as mãos. Encontre a alegria no que você faz e faça de todo o coração como uma oferta a Deus. Faça para a glória de Deus. A terceira atitude é reconhecer a mão de Deus e a sua soberania. Salomão diz assim: eu vi que isso também vem da mão de Deus. Não é a nossa mão que conduz a nossa história. Não estamos no controle. Nós precisamos reconhecer de onde vêm as provisões da nossa vida. Aqui ouvimos a voz do sábio Salomão confessando que tudo que ele pode desfrutar veio da mão de Deus. Estudando Eclesiastes, eu pude perceber uma coisa interessante. A palavra Ebel, também traduzida como absurdo ou vazio, aparece 38 vezes nesse livro. Mas a palavra Deus é mencionada 39 vezes em Eclesiastes. Isso mostra que Deus ainda tem o controle, mesmo diante de tantos enigmas da existência, mesmo diante dos cenários sem explicação, mesmo diante dos absurdos. Sua mão continua governando tudo. A soberania de Deus é um dos temas centrais de Eclesiastes. Nessa expressão mão de Deus, também está a referência de uma porção que ele dá a cada um de nós. O verso 25 é uma expressão de quem sabe que não desperdiçou a oportunidade de desfrutar do que lhe foi possível. Salomão diz: pois quem comerá ou quem poderá desfrutar mais do que eu? Eu respondo: qualquer um que está em Cristo. Qualquer um que está em Cristo pode desfrutar mais do que Salomão um dia desfrutou. Jesus conta a parábola do grande banquete em Lucas capítulo 14, entre os versos 15 a 24. Ali, onde pessoas indignas foram convidadas para uma grande festa, e essa festa lhe é ofertada gratuitamente, nós estamos todos representados. Esses convidados somos nós. Alguns rejeitaram o convite, mas os improváveis provaram do grande banquete. No banquete da eternidade desfrutaremos muito mais do que Salomão, celebrando na presença de Deus, cuja mão governa a história. Estaremos para todo sempre. À mesa com o Senhor nos alegraremos. Eu desejo a você um excelente dia.